Bom dia, meus irmãos. Nós estamos dando início a mais essa Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus, sobre a visão que Deus requer de cada um de nós como igreja do Senhor. Mas antes nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Deus. Vamos colocar a nossa família diante do altar de Deus. Eu convido você que traga a sua Bíblia, a sua família, que nós possamos adorar o nosso Deus juntos aqui, nesse momento de Escola Bíblica Dominical. Vamos falar com o nosso Deus nessa hora? Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença. Tu que és um Deus santo, poderoso, um Deus eterno, um Deus magnífico, um Deus tremendo, um Deus que está acima de todos os deuses, está acima de tudo e de todos, mas também é um Deus que está bem presente em meio às nossas vidas. Nós te louvamos por isso. Pai eterno, em nome de Jesus, fica conosco, Pai, aceita a nossa adoração, o nosso louvor e fale conosco, Pai, através da Tua palavra nessa manhã, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 12, da palavra do nosso Deus. Esse texto nos prepara para o momento onde nós vamos adorar, vamos falar com o nosso Deus, e também tem tudo a ver com a lição que nós vamos dar nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 12. Depois mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo mesmo. Nós vamos ler mais para frente alguns versos ainda. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregaram os irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguindo em direitura a Samotracia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do destino do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias, diz a palavra do nosso Deus. E depois a gente vai entender melhor até o porquê da leitura desse texto. Mas o fato é que aqui tem indícios sobre algumas questões que nós vamos estudar hoje. Mas antes de tudo isso, nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus e depois a gente vai estar orando também por pessoas queridas, pela Camila Neres, pela Maria da Penha, que estão completando mais um ano de vida durante essa semana, e pela vida e família do nosso irmão Elcio e da nossa irmã Elenir, que são as nossas famílias de oração.
mas vamos cantar louvores ao nosso Deus nessa hora. Cantamos louvores a Deus e vamos continuar lendo a sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 26 da palavra de Deus. E a gente vai estar meditando um pouquinho também, depois vamos orar nessa hora. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 13
ao verso 26 da palavra de Deus. Diz então assim a palavra do Senhor: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Logo depois desse texto, do verso 27 ao verso 34, o carcereiro então ficou muito preocupado com essa situação, pegou a espada, já ia tirar sua própria vida. O apóstolo Paulo falou com ele, bradou, como o texto vai dizer no verso 28, e ali esse carcereiro também, escutando a voz do Evangelho de Jesus Cristo, foi salvo por esse Evangelho. E é tremendo esse texto, tremenda essa palavra. Nós vamos orar, vamos fazer como o apóstolo Paulo aqui fez à meia-noite junto com Silas. Nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos colocar a vida dessas pessoas queridas diante do altar de Deus, para que Deus possa nos abençoar, nos guardar nesse dia de domingo. Vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós louvamos, agradecemos, ó Pai, e exaltamos ao Teu santo nome. Tu és um Deus tremendo, Pai. Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus que nos enviou, Pai, e inspirou homens, Senhor, a escrever a Tua santa palavra, onde nós podemos aprender e ver coisas tremendas conforme a Tua vontade. Pai eterno, em nome de Jesus, colocamos pessoas queridas em Tuas mãos. Queremos rogar pela vida da Camila Neres, pela Maria da Penha. Pai eterno, prolonga os anos de vida das Tuas filhas e que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que, de fato, elas tenham experiências novas do Senhor sobre a vida delas. Que elas possam, Senhor, pela honra e pela Tua graça, Senhor, ser abençoadas nesses dias de aniversário, nesses dias tão turbulentos que o mundo está passando. Pai eterno, também colocamos a vida e a família do nosso irmão Elcio em Tua presença, o seu casamento,
pequeno Enzo. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, essa família, que o Senhor possa supri-los de toda e qualquer necessidade, Pai. Pai eterno, ainda colocamos a família da Helenira em Tuas mãos. Abençoe a sua casa, os seus filhos, seus netos, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe com toda a sorte, Senhor, de bênçãos espirituais e também físicas, ó Pai. Restabelece a saúde de cada um deles. Abençoe os nossos lares, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Deus abençoe a todos que estão fazendo aniversário e que você possa ter uma semana também abençoada no Senhor. Mas, queridos, nossa escola dominical, a gente está falando sobre missão, visão e valores. Quando a gente fala sobre a visão, sobre essa questão da visão, a gente tem que responder uma pergunta. Essa pergunta que a gente deve responder é: o que nós queremos ser? Isso define a visão de modo geral. E o que a Bíblia fala sobre essa questão da visão? E o que eu, como pastor, tenho de sonho para a Igreja Presbiteriana de Araçás? E aí a gente eu separei algumas temáticas aqui do que queremos ser, ou o meu sonho para a Igreja Presbiteriana de Araçás. E aqui eu separei em 3 pontos, são vários subtópicos também, e a gente vai estar tratando sobre esses pontos. E o primeiro ponto que eu queria destacar é sobre uma visão para a Igreja Presbiteriana de Araçás, um sonho meu, e o que a Bíblia diz sobre isso tudo é que as igrejas, de modo geral, quando a gente pensa nessa visão, elas devem ter um princípio de plantação de novas igrejas. Parece um tema batido, mas é exatamente isso que acontece quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai falar exatamente desse movimento do Espírito Santo de Deus na construção da sua igreja, aqui na face da terra. E isso só é possível através também da plantação de novas igrejas, onde o apóstolo Paulo e outros apóstolos e outros servos do Senhor iam aos lugares e iam plantando novas igrejas. Então esse é um sonho. Eu tenho um sonho, queridos. Um sonho que a Igreja Presbiteriana de Araçás plante novas e outras igrejas. Um sonho de que a igreja invista em várias outras questões, realizando também, efetivamente e pessoalmente, plantação de igrejas dentro do Brasil, plantação de igrejas, investimento em igrejas fora do Brasil, no plantio efetivo de igrejas na cidade de Vila Velha, nos bairros perto da Igreja Presbiteriana de Araçás, por exemplo, em Riviera da Barra, onde nós vamos replantar a nossa congregação, e outros sonhos de Jockey, Dalir Santo, Pontal das Garças, são outros lugares onde não existe trabalho presbiteriano na cidade de Vila Velha. E são sonhos que definem uma visão missionária para a Igreja Presbiteriana de Araçás. Também tem um sonho de evangelização intencional, de algo que seja intencional na nossa vida. Baseado em que tudo isso? Vamos abrir nossas Bíblias num texto que a gente vai recorrer muitas vezes quando se fala de igreja, que é Atos 1:8. Atos 1:8 vai dizer que todo mundo conhece esse texto de cor, ou a grande maioria, mas vamos lá abrir. Atos 1:8 vai falar sobre algumas verdades dessa visão, dessa questão de plantar novas igrejas e por que a igreja deve ter esse incentivo de plantar nessas 3 regiões que eu vou falar aqui, nessas 3 maneiras, a missão de modo geral. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos parar aqui um pouquinho. O verso está dizendo que a gente vai receber algo que nós não temos. Mas recebereis o quê? Poder. A palavra poder aqui é igual a dínamos, que quer dizer dinamite no original. Ou seja, esse poder não é um poder inclusivo, é um poder que vai ao encontro, ele vai para fora. É isso que o texto está dizendo. E a gente recebeu esse poder ao descer sobre
vós, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando que isso aconteceu? Se a gente virar uma página aqui, a gente tem a descida do Espírito Santo, na verdade no capítulo 2, onde o Espírito Santo desce à igreja do Senhor e aí dá esse poder à igreja. Ou seja, nós, igreja do Senhor, temos o poder do Espírito Santo de Deus, não para fazer uso desse poder da maneira que a gente quer, não, mas da maneira que Ele quer, e Ele dá essas maneiras aqui. Nós recebemos desse poder para quê? Vamos seguir aqui então. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas. Ou seja, nós temos o poder de ser testemunha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui existem localidades. Né? Nós recebemos o poder para quê? Para ser testemunhas. Aonde? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Em toda a Judeia, ou seja, no bairro onde a gente está, no bairro de Araçás, nós precisamos ser uma igreja que testemunhe esse evangelho. Mas já fazemos isso, sim, mas precisamos fazer mais. Em Jerusalém, e é ali que nós estamos. Em toda a Judéia, é uma região um pouco maior, então vamos pensar em outros bairros. Que bairros são esses? Jockey, Taparica, própria Riviera da Barra e outras coisas mais. Não é? Então, recebereis poder para isso. Samaria e até os confins da terra. Quando a gente pensa numa igreja, vamos dizer, dita missional, nós pensamos numa igreja que pratica a missão onde ela está e ela pratica a missão fora do campo onde ela está. Só existe uma igreja missionária, uma igreja que tem o foco na sua missão, nos seus valores, quando ela tem uma visão clara dessa realidade que eu estou dizendo aqui. A igreja onde ela está plantada, ou seja, na região de Araçás, Guaranhuns, ela deve ser ou deve testemunhar sobre o Evangelho de Jesus Cristo ali, com ações efetivas daquele local. Só que a missão não para aí. A missão deve ser expandida a outras regiões e também ao mundo como um todo. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a igreja, ela obedece ao mandamento do Senhor quando ela exerce a missão onde ela está, quando ela exerce a missão no estado onde ela está, quando ela exerce a missão no Brasil como um todo e quando ela exerce a missão fora do Brasil. Ou seja, nós não podemos limitar essa missão somente ao local onde nós estamos, ou somente, como muito tempo algumas igrejas pensavam, nós vamos sustentar o missionário lá fora do Brasil, que era um conceito de igreja missionária. Então esse sonho, ele passa exatamente por aí. O sonho, a visão de que a Igreja Presbiteriana de Araçás, ela tem condições de plantar igrejas dentro do Brasil, ou ajudar nessa plantação, como nós temos feito. Nós já realizamos isso, sustentando missionários na plantação de igrejas fora do Brasil. Nós já sustentamos missionários fora do Brasil. E no plantio efetivo, esse é o sonho de uma igreja dentro, aqui, na nossa região, na nossa casa, onde nós poderemos ser aqueles transmitidores da palavra do Senhor. É isso que esse texto está dizendo. É essa realidade que a palavra de Deus está dizendo. Um outro texto bíblico, quando a gente abre a nossa Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vai dizer sobre o envio de Saulo e Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra de Deus:
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despedi. A igreja ia plantando novas igrejas. A igreja de Antioquia já era uma plantação da igreja de Jerusalém. Foi a primeira igreja plantada, talvez. Então, eles não pararam o processo ali, eles continuaram na plantação de novas igrejas. E é uma realidade que nós precisamos entender e ver. Então, eu tenho um sonho. O que nós queremos ser como igreja? Quando a gente responder isso, a gente vai entender a nossa visão. Mas o que a palavra diz com relação a ser igreja? Porque nós somos igreja não de nós mesmos, mas de Cristo. O Senhor é Ele. E toda vez que a gente lê uma igreja, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente vê sobre as igrejas que existiam aqui em Atos, a gente sempre vê igrejas que eram plantadoras de novas igrejas, igrejas que investiam em missão, igrejas que enviavam missionários, igrejas que efetivamente separavam e treinavam homens, segundo o coração de Deus, para plantar novas igrejas. Esse é um sonho meu? Sim, mas é uma visão vinda da própria palavra do nosso Deus. Uma outra questão que a gente pode pensar com relação à visão, respondendo essa pergunta sobre o que nós queremos ser como igreja presbiteriana, de Araçás. Eu tenho um sonho, que a igreja presbiteriana de Araçás seja uma igreja crescente, uma igreja que vá adiante, uma igreja que cresça em estatura, em sabedoria, em graça, uma igreja que amadureça cada dia mais na fé, uma igreja que cresça de várias formas que a gente vai ver aqui, que ela seja uma igreja saudável, uma igreja que cresce. E aí eu separei aqui algumas marcas das igrejas que são doentes. E a gente vai aprender um pouquinho com elas. Que marcas são essas da igreja doente? Uma igreja doente, ela não se aprofunda em absolutamente nada. Ela vive na superficialidade da vida. Essa é uma igreja doente. 2. Uma igreja doente é aquela igreja que falta a vontade dos seus membros, ou seja, os seus membros não querem fazer absolutamente nada. E eu não estou falando aqui julgando se a igreja de Araçás é assim ou não, não é essa a questão. A grande questão é que eu estou falando sobre uma igreja doente. E lembrando que quando eu falo igreja, eu estou falando de nós somos a igreja. A igreja não é a parede, não é a alvenaria que está em volta, mas somos nós. Então a primeira é viver uma vida superficial diante de Deus, é um problema da igreja doente. O segundo problema, a falta de vontade de fazer algo para Deus, a falta de vontade de trabalhar, é uma segunda característica de uma igreja doente. Uma terceira característica, os relacionamentos são sempre imaturos e frágeis. Isso de várias formas, tanto no casamento, quanto nas amizades, quanto nas famílias de modo geral. Então, uma igreja que está adoentada é uma igreja que tem seus relacionamentos muito frágeis, sempre. É briga daqui, uma briguinha de lá, uma confusãozinha aqui, é porque eles não estão focados numa visão, num projeto, numa direção, num sonho. Vamos lá, uma quarta realidade de uma igreja que não está saudável, que está adoentada. Ninguém quer assumir cargos de liderança. Ninguém quer assumir os cargos de presbíteros, diáconos, líderes em sociedades internas, etc.
Isso é uma característica de uma igreja que está adoentada. As pessoas não têm prazer de assumir esses cargos simplesmente porque não têm. Uma outra característica da igreja que está adoentada: não existe novos vocacionados ao ministério sagrado nem para missões. Ou seja, uma igreja estéril no ministério da palavra e dos sacramentos. Não existe ministério pastoral, no sentido de que as pessoas não se sentem vocacionadas para isso. E nem para o ministério de missões, ou aqui, ou em outro lugar no mundo, ou no Brasil. Uma sexta característica: existem problemas que todos conhecem. Essa é a sexta característica. Mas ninguém quer resolver pessoalmente com o outro. É sempre terceirizado. Essa é uma realidade de igrejas imaturas e de igrejas que não são saudáveis. E isso entre os irmãos, logicamente. E eu tenho um sonho para Araçás. Quando a gente lê em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, verso 1 ao 8, a gente vai ver o chamado de Isaías. É um chamado muito belo, muitos conhecem também, um texto clássico, né? Você fala sobre vocação, sobre chamado. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8, vai dizer o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu leio esse texto, e outros textos falando sobre essa missão, sobre essa vontade de servir, quando eu leio esse texto aqui, tem algumas características, eu vou citar elas ainda. A gente vê aqui nesse texto um profeta que teve uma visão de Deus, e quando ele olha a Deus, a primeira coisa que ele faz é, depois que ele contemplou a face de Deus, ele viu de fato quem ele era. Ele viu de fato que ele estava perdido, como ele disse. E depois, quando a tenaz tocou os lábios dele e foi falado que ele estava purificado, ele ouviu a voz do Senhor o vocacionando. E ele obedientemente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, é imperativo quando a gente pensa na questão do cristianismo, é que esse texto não fala somente a Isaías, mas fala com cada um de nós. É como se Deus estivesse falando a todos nós hoje, mais uma vez, dizendo assim: olha, existe a pessoa que está perdida. Existe uma pessoa que está distante do meu reino. Quem eu vou enviar? E a nossa resposta deveria ser como a do profeta Isaías, mas nem sempre é assim. Quando a gente lê um outro texto clássico também falando sobre missão,
lá em Mateus 28, vamos abrir a nossa Bíblia lá, Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20, vai dizer: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que esses textos falam para mim? O que esse texto me diz sobre essa resposta que nós devemos ter do para quê? Essa resposta que nós devemos ter de o que nós queremos ser como igreja do Senhor. E no meu entendimento, olhando esses textos, eu penso que, primeiro, meu sonho para a Igreja Presbiteriana de Araçás, como pastor, a visão que Deus tem nos dado, é que nós devemos crescer. A Igreja de Araçás deve crescer através do discipulado, através de novos líderes, ou do treinamento desses novos líderes. Ela deve crescer numericamente, com pessoas novas, convertidas. Ela deve crescer organicamente, como família verdadeira do Senhor. Ela deve crescer no serviço ao próximo e aos que estão dentro da igreja. Ela deve crescer no conhecimento, na maturidade cristã, de desenvolver esses passos de fé, de andar conforme a vontade de Deus. Esse é um sonho meu. Mas me parece que a palavra de Deus também nos ensina essa realidade. Quando a gente pensa nessa visão que nós devemos ter, e para responder essa pergunta, para descobrir essa visão, nós temos que responder essa pergunta: o que nós queremos ser? Acho que nós também queremos ser, ou deveríamos querer, ser uma igreja viva, uma igreja saudável, ser uma igreja que de fato está preocupada em ir ao encontro do perdido. Nós queremos ser, ou deveríamos querer ser, uma igreja que planta novas igrejas. Como que faz isso? Investindo em plantação de igreja aqui, investindo em plantação de igreja fora do Brasil e investindo e plantando de fato novas igrejas. Nós deveríamos querer ser uma igreja crescente, uma igreja que não fica somente na superficialidade da vida cristã, uma igreja que não tem vontade de ser igreja, uma igreja com relacionamentos imaturos entre os irmãos, dentro de casa, com os filhos, com casamentos, uma igreja que ninguém deseja assumir cargos. Nós precisamos e devemos mudar essa realidade. Nós deveríamos ter uma igreja pulsante, uma igreja que nasça novos vocacionados, e uma igreja viva. O que seria uma igreja estagnada ou um pouco depois morta? Quando a igreja é estagnada, os membros só enxergam hoje. Eles não conseguem enxergar o futuro, o amanhã. Eles não têm uma visão do para frente. Eles só têm uma visão para o agora e o que já foi. Essa igreja está estagnada. Uma igreja estagnada que não tem mais vida, talvez, ela só quer saber de programas, ela vive por programações. Vamos fazer a noite disso, o jantar daquilo, mas não tem um propósito em si absolutamente para quase nada. É somente para reunir os irmãos.
Uma igreja estagnada, ela tem o foco somente nos de dentro. É uma igreja que se mantém, que fica ali naquela manutenção e naquela vida para eles e somente para eles e nada mais. Nós não queremos mais ninguém. Do jeito que está bom. E não há crescimento nessa igreja. É uma igreja rotineira, que sempre fiz assim, então por que mudar isso? Então essa é a rotina, então essa rotina tem que permanecer ad eterno. A igreja estagnada, a igreja que não tem vida, é uma igreja que as suas decisões baseiam-se na questão dos recursos e não na fé. É uma igreja que não cresce por novas conversões, é uma igreja que cresce só por transferência de membros. O membro está numa igreja aqui e zangou com liderança ou pastor daquela igreja, então eu vou para a igreja aqui e aqui acontece a mesma coisa, eu vou para a igreja Y, X, Z, e a igreja brasileira, ou a igreja no mundo todo cresce muito por isso, porque muitas estão estagnadas, paradas. Eu sonho uma igreja viva, uma igreja em movimento, uma igreja que está integrada no seu bairro, uma igreja que está integrada com os seus membros, uma igreja que está comprometida em ir ao encontro do perdido intencionalmente. E aí a gente entra no texto que a gente leu de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Olha o que acontece nesse texto, acompanha comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a gente leu do verso 1 até o verso 26 e comentou um pouquinho do verso de 27 a 34. Olha o que acontece aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele está em viagem missionária. E como é que acontece a questão da liderança naquela época? A gente leu um outro texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, onde aquelas pessoas oravam, jejuavam e enviavam. Certo? A gente leu isso. Então no verso 16 ao verso 5, aqui o apóstolo Paulo chegou a Derbe, a Listra, e havia ali um jovem chamado Timóteo. O que o apóstolo Paulo faz? Ele exerce uma ferramenta que a igreja deve ter, que é o discipulado. Ele chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, vamos caminhar comigo aqui. Eu vou lhe ensinar. Vamos trabalhar juntos. Então ele exerce essa questão do discipulado. Ele pega Timóteo, filho de uma judia, circuncida Timóteo, faz com que Timóteo comece a andar com ele para aprender sobre o Evangelho, para aprender como ele fazia, justamente para que ele também realizasse isso. Esse Timóteo é o mesmo Timóteo das duas cartas de Paulo a Timóteo, quando depois, mais idoso, o apóstolo Paulo envia cartas a Timóteo, lhe ensinando, lhe instruindo também nesse discipulado que ele exerceu. Isso nos indica que o discipulado não é algo de um curso de 6 meses, ou de um dia, ou de 3 meses, mas é algo de uma vida toda. O apóstolo Paulo aqui, caminhando nas suas viagens missionárias, estava então discipulando a Timóteo, e quando já estava quase falecendo, o apóstolo Paulo, que enviava cartas a Timóteo, o instruindo, o seu filho na fé, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que uma igreja viva, ela pensa em discipular. É o mandamento que o Senhor nos deu. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. É isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele obedecia a esse comando, a essa atividade da igreja de modo geral. E isso foi se perdendo ao longo da história da igreja presbiteriana, não da igreja presbiteriana, mas da igreja mundial. Hoje o que acontece muito é, a pessoa, para entrar no rol de membros da igreja, ela precisa passar na classe de catecúmenos.
e depois dessa classe de catecúmenos ou na classe de novos membros, aquela pessoa não vai ter mais contato com muitas das doutrinas daquela classe e também muitas das questões da vida de modo geral, mais de perto, mais de forma mais íntima. Quando eu penso num sonho para a Igreja Presbiteriana de Araçás, eu penso que nós como igreja, como membros da igreja do corpo do Senhor, eu tenho um sonho onde os membros tenham a plena convicção de que tudo isso que eu estou falando aqui não é para a parede do templo, mas é para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Uma convicção de que esses sonhos podem ser realizados, mas não tem como ser realizado sozinho. O que nós queremos ser define a nossa visão de igreja. E nós devemos querer ser, porque a Bíblia nos ensina sobre a igreja. E a Bíblia nos ensina o quê? Que nós devemos ser uma igreja ativa, que plante novas igrejas, que cresça. A Bíblia nos ensina que devemos ser crescentes. Crescentes como? No discipulado, é o mandamento de Deus, não é invenção minha. Foi Cristo que falou isso lá em Mateus 28. Que cresça em discipulado, que cresça em treinamento de novos líderes, que cresça de forma família mesmo, organicamente, que cresça numericamente com novas conversões, que cresça de forma no serviço à comunidade que cerca e também os membros da igreja, que cresça na sua mentalidade, no seu conhecimento, de forma conceitual esse Evangelho. Que a Bíblia nos ensina sobre essa questão de o que nós queremos ser. Nós devemos ser uma igreja viva, não uma igreja estagnada. Não uma igreja que em si mesma não faz a diferença nem onde ela está, nem em Vila Velha, nem no mundo afora. O que nós queremos ser, ou o que queremos ser, define a nossa visão. A pergunta que fica é: o que você, o que eu, o que cada membro da Igreja Presbiteriana de Araçás quer ser como igreja do Senhor? Nós queremos ser essa igreja que a palavra de Deus nos diz, uma igreja que deve se envolver na missão de Deus, não só sustentando financeiramente, mas viver a missão de fato, não só em Araçás, mas em outros lugares, na plantação de novas igrejas efetivamente. Nós queremos ser essa igreja que investe nesse crescimento de novos discípulos, de querer novas pessoas, de ir ao encontro do perdido, como o apóstolo Paulo fez aqui nesse texto, no capítulo 16, onde ele foi ao encontro das pessoas que estavam na beira daquele rio, onde ele foi encaminhado para lá, junto ao rio, no verso 13 do capítulo 16. Ele não chamou as pessoas para ir à igreja, eles foram ao encontro dessas pessoas. Nós queremos ser uma igreja viva, que não está preocupada somente com programações, mas está preocupada com o porquê dessa programação. Essa programação edifica o corpo de Cristo, glorifica a Deus e tem um foco
em pessoas perdidas? O que você, o que eu, o que nós queremos ser como Igreja Presbiteriana de Araçás? E isso define o foco, a nossa visão de Igreja Presbiteriana de Araçás. Pense nisso, esteja em oração, fale com Deus, coloque isso tudo diante da vontade do Senhor e pense. Responda essa pergunta para você mesmo. O que eu quero ser como igreja? Qual é o meu sonho como igreja? No próximo domingo a gente vai definir os valores e depois vai falar um pouquinho sobre os passos que nós podemos dar para conquistar esse sonho, essa missão, sem perder os valores cristãos, sem perder o nosso alicerce, que é a própria palavra de Deus. Mas pense nisso. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos para a Igreja Presbiteriana de Araçás? O que você quer ser como Igreja Presbiteriana de Araçás? Quando você descobrir isso, quando você entender que a igreja, conforme a palavra de Deus nos ensina, deve ser uma igreja que investe e planta novas igrejas, que deve ser uma igreja que cresce, porque um organismo vivo, um organismo saudável, ele cresce de várias formas, mas deve crescer. E por ser vivo, ele deve estar integrado onde ele está, no bairro onde ele está. Deve estar integrado com os membros, uns com os outros, como família da fé. E a gente deve entender que isso não é um movimento só do pastor da igreja, do conselho da igreja, da junta diaconal da igreja, das sociedades internas da igreja, não. Deve ser um entendimento, esse sonho, essa visão, o responder essa pergunta, o que queremos ser, define o que você quer ser como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui na face da terra. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Pai eterno, como o profeta Isaías nos ensina na Tua palavra, inspirado por Ti, Pai. Pelo menos eu, Pai, e muitos da igreja querem escutar a Tua voz perguntando a quem enviarei. E nós prontamente queremos, Senhor, levantar as nossas mãos e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai eterno, em nome de Jesus, que a visão que o Senhor tem da igreja, os propósitos dela, o que o Senhor quer da Tua igreja, estejam claros em nossas mentes. E o que o Senhor quer da Tua igreja é que nós frutifiquemos a Tua palavra, que nós cresçamos, ó Pai, em maturidade, que nós cresçamos em número, que nós cresçamos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, em plantação de novas igrejas, que nós possamos viver não somente para nós mesmos, mas para ir ao encontro daqueles que precisam ouvir a Tua voz, mas não só ir ao encontro deles e falar uma vez, que nós possamos discipulá-los, que nós possamos crescer junto com eles e que eles também façam parte dessa família, para que outras pessoas cheguem para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno, nos abençoe e nos guarde, Pai. Ilumina a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, colocar essa palavra no nosso coração. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, logo mais à noite, às 19 horas, nós temos um encontro marcado.
o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então esteja participando desse momento de culto às 19 horas de hoje no domingo. Um ótimo domingo para você e até logo mais à noite. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida.